aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Tangerino Talks. Antes de começar com essa equipe maravilhosa, eu quero agradecer que a gente está fazendo sucesso aqui nas redes. Muitas pessoas estão vendo, muitas visualizações, muitos inscritos, mas está faltando comentário. Coloca lá pra gente sempre querer ajudar vocês de uma forma mais direta, né? Do que você quer aprender sobre essa parte de gestão de pessoas, nosso dia a dia e assuntos em geral. A gente não vai ficar focado somente em uma pegada. Antes disso, não precisa se preocupar, cada dia tem uma novidade nova no nosso canal, mas o Talks continua sendo quinzenal. Então não preocupa se de uma semana não tiver, porque na outra a gente vai estar divulgando, combinado? Antes de eu te passar para completar tanto o Simão quanto o Leandro, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal e curtir o nosso vídeo. Confira em mim, tá legal, já pode curtir de uma vez. E aí, Leandro, e aí, Simão? Dá um oi aí pro pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aí de novo para bater papo sobre um assunto interessante mais uma vez, que vai auxiliar muito vocês aí no dia a dia e nessas novidades que estão pintando aí no nosso dia a dia. Fala, pessoal, tudo bom? Obrigado aí pela presença de vocês de novo, obrigado pela audiência que a gente está tendo, tá muito bacana. E a gente está aí, como o Simão falou, para ajudar vocês. Pessoal, aproveitando que a gente teve muito aprendizado, a gente teve muitas visualizações naquele último Talks que a gente fez sobre a medida provisória 936, hoje a gente vai falar sobre os vetos que a lei 14.020 teve. Mas eu não sei que número é esse, pessoal, na prática. Vamos continuar falando sobre as medidas emergenciais aqui do corona. Antes da gente começar a falar do que foi vetado na lei e o que a gente vai começar a continuar a seguir de acordo com a medida provisória e agora lei emergencial, Leandro, eu queria tirar uma dúvida muito comum. A gente ouve muitas vezes auxílio emergencial e benefício emergencial. A gente, na nossa cabeça, muitas vezes coloca a palavra auxílio e benefício como sinônimos. Então, por exemplo, eu receber um auxílio de uma pessoa é um benefício que eu estou recebendo porque está me ajudando de alguma forma. Para a lei e para o dia a dia, existe uma diferença nesses conceitos? Por exemplo, tem diferença entre o auxílio emergencial e o benefício emergencial? Então, João, são duas coisas diferentes. Apesar de os dois beneficiarem e auxiliarem as pessoas, são diferentes os institutos. Benefício emergencial é o que é previsto e que era previsto na medida provisória 936 e agora está previsto na lei 14.020 de 2020. E esse benefício ele é feito para as pessoas que tiveram algum impacto no contrato de trabalho deles, ou uma redução ou uma suspensão. Já o auxílio emergencial, ele é de uma lei um pouco mais antiga. Antiga é ótimo, né? Ela é de abril. Então, é da lei 13.982, onde são aqueles benefícios da pessoa que está em estado de vulnerabilidade, onde a pessoa pede o auxílio diretamente ao governo, aquele auxílio de R$600, a gente vê o pessoal pedindo na televisão, enfim, e são coisas completamente distintas umas das outras, apesar de auxiliarem e beneficiarem as pessoas que estão requisitando isso. É uma coisa que eu acho bem legal, é realmente antigo, né, gente? Só para vocês entenderem o contexto, o Leandro agora ele conta por semanas a vida dele, porque a esposa dele tá grávida, a Manu tá chegando aí, então, para você pensar, em vez de ser abril, são tantas semanas atrás. Mas aqui, o auxílio emergencial, então, é aquele de R$600 que a gente pede. Pessoal, para você pedir esse auxílio, tem várias regras que você tem que seguir. Então, eu vou dar 2 conselhos para vocês. Primeiro, se você não precisa do auxílio, para que você vai pedir prejudicar outras pessoas que estão precisando, que estão em análise, etc. E segundo, se você pedir e passar o governo comer mosca e ele te repassar esse valor e você não tiver direito, você em algum momento vai devolver esse valor. Então, sabe, para que você vai se manchar num momento desses? É minha opinião. Lembre-se disso. Todo projeto social que a gente tem que seguir as regras porque ele tem um objetivo. Não adianta a gente querer dar desperto que não vai estar tendo nada social. Você vai prejudicar outras pessoas. Igual quando eu comentei no último programa sobre redução. Às vezes, um funcionário ruim obriga a empresa a reduzir a jornada de um funcionário bom. Então, tudo na vida, gente, é bom senso. Isso não foge aqui também dessa nossa conversa. Uma coisa também que eu achei bem legal
é que tem uma diferença entre o trabalhador intermitente e o trabalhador seletista, normal. Todos são normais, mas quando a gente fala assim é porque é aquele contrato de prazo indeterminado. Antes da gente entrar nesse porquê, nessa diferença da lei, eu queria só explicar que o trabalho intermitente, você pode prestar serviço para várias empresas. Então, se eu sou a minha mão de obra é para a construção de um carro, eu posso ser de trabalho intermitente para várias montadoras ao mesmo tempo. Como que funciona o trabalho intermitente? A gente tem até um vídeo lá no RH em Pauta. Márcio, eu já vou te dar esse spoiler. O que acontece? Eu sou contratado para ficar à disposição da empresa. Então, quando a empresa tem uma certa demanda urgente, ela vai chamar sua equipe de trabalhadores intermitentes, que você pode falar que você vai ou não. Você falar que você não vai, você não está cometendo indisciplina. Fala, não, agora eu não posso porque eu estou em outra etapa. Você concorda que eu posso estar em várias empresas ao mesmo tempo, mas eu não tenho um vínculo, eu não recebo para isso. Então eu estou de espera. Eu sou aquele famoso reserva, eu estou de primeira na pelada. Precisando, eles vão me chamar. Beleza. Agora, quando você tem mais de um vínculo seletista, um exemplo é professor. Sabe aquele professor que você gosta, que ele trabalha numa instituição privada, numa instituição pública, ou em várias privadas, principalmente tanto de escola, do fundamental, ensino médio, mas isso é mais comum em ensino superior. Ele tem vários vínculos trabalhistas, ele não é intermitente, então ele é contratado pela faculdade A, pela faculdade B, pela faculdade C. Então, eu queria entender só uma coisa, vocês concordam comigo que todos trabalham para várias empresas ao mesmo tempo? Uns estão de primeira, que são intermitentes, que quando tem a demanda é chamado, e os outros são de prazo indeterminado. Lembrando, pessoal, que no prazo indeterminado, se um dos seus empregadores te chamar para trabalhar e você falar que não, você está cometendo indisciplina, porque ele está te pagando, você tem que ir lá fazer, né? Não? Eu queria saber que é muito parecido, é uma linha tênue que a gente separa, né? Uma linha tênue que a gente separa. Eu queria saber se tem diferença, Simão, no Tangerino. Então, por exemplo, eu vou fazer uma contratação de funcionários intermitentes. Eu coloco essa informação no sistema para diferenciar ele de seletista, ou também cai naquela mesma função daqueles empregados que são seletistas, mas trabalham de reserva? Eu acredito que tem uma escala de reservas também, né? E depois, Simão, que você me falar isso, eu quero, Leandro, que você me explica como que funciona essa diferenciação na questão do benefício do auxílio, tanto para o intermitente quanto para essa pessoa que tem vínculos, os professores que têm o vínculo seletista, vocês entenderam, de prazo determinado em várias opiniões, em várias empresas, beleza? Se tem diferença, ele recebe mais, recebe menos, já que ele tem tantas empresas e não precisa igual quem só tem um. Então vamos lá, primeiro Simão, como é que eu faço a diferenciação? E quando você terminar, Simão, Leandro, não me espera falar, velho, já pode bater de frente e continuar, tá bom? E aí, Simão? Então, João, na verdade, no Tangerino é possível fazer essa diferenciação, né? A gente já tem atribuições de escala dentro da ferramenta justamente para fazer essa subdivisão. Quem é seletista tem uma escala ali com previsão de carga horária, de tudo certinho, né? Para estar cumprindo. E quem é intermitente, ele fica ali com aquela escala aberta e quando acionado e dando um ok para esse acionamento, ele registra o ponto dele e a gente consegue captar ali o período que ele ficou efetivamente trabalhando, né, para o contratante. Então, pessoal, essa questão do trabalhador intermitente, ela sofreu inclusive um veto também, né? No artigo 27, houve o veto da regra em que o trabalhador, inclusive o doméstico, né, que não preenchesse os requisitos para receber o seguro-desemprego em caso de uma dispensa sem justa causa, ele, independente de preencher os requisitos ou não, ele poderia receber esse benefício emergencial de R$600 por 3 meses. E isso foi vetado, ou seja, se você não preenche os requisitos, inclusive o trabalhador intermitente também, se você não preenche esses requisitos, você não vai receber esse benefício, você vai ter que recorrer ao auxílio, se você se enquadrar nos requisitos do auxílio. E é importante dizer também que esse benefício emergencial, ele, no caso do trabalhador intermitente, que tenha mais de um vínculo de trabalho,
ele só vai receber uma vez só. Ele não tem direito à quantidade de vínculos que ele tem. Então, vamos supor, ele tem 5 vínculos de trabalho como intermitente, ele só vai receber um. Já o trabalhador que, como o professor que você mencionou, João, que tem um vínculo estabelecido correto, adequado, né, sem ser intermitente com o empregador, ainda que ele tenha mais de um vínculo, ele pode pleitear, sim, o benefício emergencial, mas na proporcionalidade do que aconteceu com ele em cada trabalho. Então, por exemplo, ele teve uma redução de 25 em um, 50 no outro, então ele vai pedir proporcionalmente a cada redução que ele teve ou suspensão no contrato. Então ele é feito de forma proporcional, né, Leandro? Então, tipo assim, se o cara teve a redução de 20%, tanto, de 70%, tanto, independente de ter várias reduções de diferentes vínculos, certo? Sim. Aí, bacana. Eu acho muito engraçado a gente comparar intermitente com seletista normal, né? Porque a gente não sabe nem como é que a gente fala, porque todos são seletistas, todos são normais. Mas é só para entender, intermitente é aquele que fica à espera da demanda e aquele de prazo indeterminado, a empresa já passa a demanda para ele, porque ele está contratado porque tem a demanda, beleza? Bem fácil assim para a gente guardar. Uma coisa que eu falo em quase todos os vídeos que eu gravo aqui para o Tangerino, cursos, quando eu dou aula também nas universidades, eu sempre falo, gente, olha a sua convenção coletiva, porque o que funciona para um determinado nicho de empresa não funciona para outro. Eu vou dar um exemplo que passava comigo quando eu trabalhava na construtora, na construção civil. A convenção coletiva na qual eu trabalhava a favor dela, né, que mandava na empresa, o funcionário, se faltasse 2 vezes no mês, perdia a sua cesta básica. Em outras palavras, se ele faltasse uma vez, ficava com a cesta. Faltou 2, perdeu a cesta, ele não recebia esse benefício. A gente foi fazer uma obra lá no Rio de Janeiro. A convenção coletiva lá do Rio de Janeiro, que a gente contratou gente de lá, etc., não tinha nada de cesta básica. Se ele não faltasse durante um mês, ele ganhava um bônus. Muitas vezes a gente está falando sobre vários nichos e até o próprio nicho e muda de um estado para outro, de uma cidade para outra. Então, convenção coletiva é a base para a gente lidar com esse mundo nosso, né? De gestão de pessoas, de administração de pessoal. Em geral, você precisa saber a sua convenção coletiva. E a gente sabe que a convenção coletiva, ela tem um prazo de validade. Então, tipo assim, 2 anos, ela sempre tem aquela data base, né? Que a gente faz o dissídio dos salários e tal. Lembrando que convenção coletiva é diferente de acordo coletivo. Nem vou falar disso agora que a gente vai se confundir. Na convenção coletiva tem lá os benefícios que você vai receber, a alíquota que você vai receber de hora extra, o piso salarial da categoria. Então, tipo assim, são informações básicas para a gente fazer a nossa administração. A pandemia chegou, não estava previsto na convenção coletiva o que ia acontecer se tivesse uma pandemia, se todo mundo tivesse em home office. Então, como a gente está em estado de calamidade pública, a gente fica meio assim, sem saber o que fazer, porque não tem aquela regra para a gente seguir daquelas convenções coletivas que venceram. Aí, Leandro, eu queria que você me perguntasse, é ótimo, eu queria te perguntar como que a gente vai trabalhar com essas convenções coletivas que venceram. A gente vai ter informações que a gente vai continuar seguindo, ou a gente vai também ter um prazo, igual a gente tem um prazo, né? Vai se manter até poder voltar. Essa questão da chamada ultraatividade das normas coletivas, né? Norma coletiva eu vou chamar em conjunto o Acordo Coletivo de Trabalho e a Convenção Coletiva de Trabalho. Essa ultraatividade ela foi prevista na Lei 14.020 para essas normas coletivas durarem até o final da pandemia, até o estado de calamidade pública, né? Só que isso foi vetado. Então, se uma norma coletiva vencer no meio da pandemia, ela vai ter que ser revista de alguma forma ou seguir por meio de um acordo individual ou ficar sem. Mas, no caso, esse veto ocorreu porque, segundo o governo, há um privilégio nessa lei trabalhista, há um privilégio ao acordo entre as partes. Então, isso aí acabou sendo considerado como uma imposição, né, onde regras que estavam sendo previstas numa norma coletiva com uma determinada validade, um tempo, né,
elas acabariam sendo impostas às partes, e isso não seria algo negociável. Por isso que eles vetaram esse trecho da lei, o artigo 17, inciso 4. Ah, perfeito. Bom que a gente pode até ir lá ver depois. Mas o que eu acho legal, pessoal, é que não é nem o artigo em si, é a ideia. O que é uma convenção coletiva? Um acordo entre as partes. E a imposição de se manter algo que já passou a validade não quer dizer que a gente está impondo para o empregado ou para a empresa. É para os dois. Então, essa imposição, ela vai contra o nome do negócio, que é convenção coletiva, que é um acordo entre as partes. Aí agora, Simão, você achou que eu tinha esquecido de você? Mas quando eu fazia folha de pagamento, eu sabia que toda época de dissídio, eu tinha que lançar o piso para todo mundo. O que é dissídio, pessoal? Mudou o piso salarial. Então, vai mudar o salário de todo mundo vai ganhar um aumento. Normalmente é percentual, tantos por cento para cada um. Eu sei que no sistema de folha, qualquer sistema de folha, eu tenho que fazer esse lançamento do piso salarial. Agora, Simão, no Tangerino, eu preciso fazer essa alteração de piso salarial ou eu tenho que me preocupar com outra questão nesse momento? Na verdade, no Tangerino, João, não tem a necessidade da adesão, né, da alteração aí do piso salarial da classe. No Tangerino, você consegue configurar outras situações da CCT, né? A gente consegue configurar padrão de hora noturna, se a empresa trabalha com hora fixa ou não, que é a redução da hora no período noturno, de adicional noturno. Se é banco de horas, hora extras, quais percentuais, a gente consegue trabalhar com tudo isso dentro do Tangerino. Seja para um acordo coletivo, ou que nem o Leandro mesmo falou, né, no decorrer desse prazo, vencendo as convenções, pode até haver acordos individuais. Então, em cima de qualquer acordo que seja feito entre empregador e empregado, o Tangerino ele tem um leque muito extenso de possibilidades para esse tipo de cadastro, seja de parâmetro de hora extra, de banco de horas, de adicional noturno, de controle de hora, de tolerância, tudo isso que normalmente ali a CCT também determina, né? O Tangerino consegue compreender. Agora, quanto à base salarial, esse tipo de processo, a gente realmente não tem a necessidade de determinar dentro do Tangerino. Você falou um negócio aí muito legal, que foi sobre banco de horas e horas extras. Eu não quero antecipar, mas eu já vou te dar um spoiler porque você curtiu o vídeo no início. O nosso próximo programa, a gente vai conversar sobre como fazer essa definição de horas extras, de bancos de hora, como que a empresa toma essa decisão e se é bom para o funcionário ou não. Porque todo mundo fica na cabeça que hora extra sempre é a melhor opção e muitas vezes não é. Então, o nosso próximo Tangerino Talks, a gente vai falar sobre isso, como a empresa determina e como os funcionários também aprendem se estão ganhando mais ou ganhando menos. E, para a gente finalizar, a gente participar sobre os principais vetos da lei. Mas eu acredito, Leandro, que teve mais vetos, não foi? Antes disso, depois que você finalizar, você fala se teve mais vetos ou não. Eu já estou dando tchau para todo mundo. Simão também já está dando tchau dele. Dá um tchau lá para a câmera, Simão. Por isso, agora é seu momento, Leandro. Teve mais vetos ou a gente abordou os principais aqui? Então, pessoal, a ideia, por causa do nosso tempo, foi abordar os principais realmente. Mas, na verdade, foram 8 vetos no total, né? E manda a mensagem para a gente, coloca lá nos comentários para tirar dúvida. Questão relacionada à desoneração, que antes era prevista só para 2020, e a lei veio prorrogando esse prazo para 2021. Questão de seguro-desemprego, quando a pessoa está em seguro-desemprego e já receberia o benefício automaticamente, então isso também foi vetado, dentre outras questões. Então, manda mensagem para a gente e a gente responde sobre os outros vetos que vocês precisarem. Leandro, você falou isso aí e sabe o que aconteceu? Eu já estou sentindo o cheirinho de mais um Tangerino Talks. Então, pessoal, querem que a gente fale mais sobre esse assunto? Coloca aqui nos comentários. Eu sei que você já curtiu. Não curtiu? Coloca o joinha aqui pra gente, que é importante. Se inscreve no canal, marca o sininho para ficar por dentro. E até daqui a 2 semanas, que o nosso programa é quinzenal. Até lá!